A Igreja Evangélica Brasileira passa por uma crise na perspectiva de discipulado. Muito tem se falado a respeito da formação espiritual, mas pouco tem se vivido essa prática. Diante de uma crise, líderes começam a se perguntar o que devem fazer, como devem se portar diante dessa realidade. Existem muitos modelos de sucesso que foram feitos em uma variedade de contextos. Mas qual é a melhor forma de fazermos discípulos exatamente onde estamos? E se, antes de comprarmos o livro mais recente a respeito de discipulado, procurássemos na Bíblia o que de fato isso significa? Nessa série de vídeos eu quero comentar a respeito de 4 princípios sobre o discipulado. Para você receber mais conteúdo como esse, você pode se inscrever nesse canal e pode buscar mais informações a respeito do discipulado, evangelismo e missão. Se caso você perdeu a entrevista que eu tive com o Bill Hu, você pode conferir porque o link vai estar aqui na descrição. O primeiro princípio em relação ao discipulado bíblico tem a ver com o seu objetivo: encaminhar em direção à maturidade. Primeiro precisamos reconhecer que a maturidade é o objetivo do discipulado. Manter as pessoas imaturas espiritualmente nunca foi a meta estabelecida, mas pelo jeito estamos nos esforçando para alcançá-la. Parte do problema está na maneira como enxergamos o processo de amadurecimento. Não devemos tratar a profundidade e a maturidade como inimigas. Ser espiritualmente maduro não significa que você estará alienado do mundo, de todas as coisas à sua volta. Simplesmente significa que você vai estar mais conectado à visão de Deus a respeito do mundo e às coisas no qual Ele deseja fazer ao nosso redor. A verdadeira profundidade espiritual é compreender a palavra de Deus e viver as suas verdades. Esse deve ser o objetivo de todos nós. Tenho certeza que algumas pessoas têm medo de se aprofundar demais e criar ali um abismo entre nós, entre aqueles que caminham junto com Jesus e aqueles que ainda não caminham com Cristo. Sempre desejamos nos comunicar em um nível que seja mais acessível àqueles que não são de igreja. Mas isso não significa que não devemos nos tornar imaturos ou superficiais em nome da conectividade. Se tivermos baixa expectativa de discipulado, acabaremos como igrejas com poucos centímetros de profundidade na relação com Deus e quilômetros de distância na relação com as pessoas. Nossa maior tarefa é tornarmos as coisas simples sem nos envolvermos com o simplismo. Simplismo como algo no qual, de tão simples, acaba perdendo o seu real valor e significado. O autor de Hebreus afirma: portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Hebreus 6:1. Isso não significa que devemos nos tornar melhores competidores nas gincanas bíblicas. Não se trata de quantas cidades nós conseguimos localizar nos mapas antigos de Israel, ou até mesmo da quantidade de teologia que nós consumimos diariamente. É sobre tornar-se discípulos mais completos. É somente através de maturidade e profundidade que encontraremos os melhores métodos para comunicar o Evangelho e fazermos novos discípulos. Uma experiência verdadeira e profunda não nos afastará das pessoas que estamos tentando alcançar. Isso nos moverá em direção a ela. Portanto, queremos mover as pessoas de uma imaturidade espiritual para um relacionamento profundo com Cristo. Esse é o objetivo do discipulado. Por isso, nós devemos nos preocupar com a imaturidade espiritual da nossa igreja. A igreja primitiva teve que lidar com a mesma coisa. Em 1 Coríntios 3, do versículo 1 até o versículo 2, Paulo disse o seguinte: não pude falar-vos como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como bebês em Cristo. E a pergunta que fica é: como fazemos com que pessoas saiam da imaturidade e passem a viver a maturidade em Cristo? Como podemos fazer com que pessoas saiam do leite materno para um alimento sólido? Vemos esse tema inúmeras vezes na Bíblia. Em Hebreus capítulo 5, descobrimos que os crentes precisavam de leite e não de alimento sólido. E nessa passagem também percebemos que existe uma estagnação, uma preguiça daqueles que estão ali naquele contexto. E a pergunta é: como temos certeza que estamos de fato indo mais fundo? Estamos caminhando em rumo à maturidade. E tudo começa com uma cultura. Precisamos implementar uma cultura que caminha em rumo à maturidade e profundidade com Deus. Ofereça oportunidades cada vez maiores para que as pessoas possam trilhar um caminho a amadurecimento e a profundidade com Deus. E à medida que uma pessoa amadurece espiritualmente, ela se torna cada vez mais envolvida com o ministério, com a sociedade e não menos. Se você encontrar uma pessoa que não deseja fazer parte do serviço a Deus,
muito provavelmente você encontrou um discípulo imaturo. Não fuja da maturidade. O inimigo deseja que a gente venha continuar como bebês, nunca fortes o suficiente para cumprirmos a missão de Deus no mundo. Abrace a missão, abrace a maturidade, pegue uma pá e cave mais fundo. E lembre-se, não há necessidade de trocarmos o crescimento numérico da nossa igreja por um crescimento espiritual, um crescimento de profundidade dessa comunidade. Seja uma igreja que deseja ir mais fundo com Deus. Por isso, o grande objetivo do discipulado é um caminho à maturidade. Esse é o primeiro princípio dessa série a respeito de discipulado. Deus abençoe a sua vida, muito obrigado por ter assistido esse conteúdo, se inscreva nesse canal e até os próximos vídeos. Valeu, é nóis!